Fala galera, Coruja na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos ver um confronto de gerações. De um lado temos ele, a lenda Boris Gelfand, com 54 anos, contra o fortíssimo talentoso GM indiano Arjun Erigaisi, de apenas 19 anos. E sem muita enrolação, vamos à partida agora. De brancas nós temos ele, o lendário GM Boris Gelfand, com 2.678 de rate feed, contra o GM indiano Arjun Erigaisi, com 2.701. Essa partida aconteceu pela primeira rodada do torneio Tap Sigma Company 2023. Aqui Boris decide jogar D4, que foi prontamente respondido com cavalo F6. E antes de continuar, você que é novo no canal, assista o vídeo até o final. Se gostar, no final eu peço seu like e sua inscrição. Agora, quem já é inscrito do canal, você já sabe o que tem que fazer. Desce logo o dedo no like para dar aquela força. A partida continuou com C4, veio E6, cavalo F3 e D5. Aqui Gelfand decide jogar na catalã e joga G3. A partida continuou com peão versus peão e bispo G2. Veio o cavalo de B D7 e roque por parte das brancas. Veio o C6 querendo jogar B5 e as brancas combateram essa ideia com A4. A partida continuou com B6 e aqui Gelfand joga cavalo de F D2, tanto atacando o peão de C4 como o peão de C6. Arjun joga uma ideia bem interessante, ele decide proteger o peão que está mais avançado e joga bispo A6. Aqui a partida continuou com bispo versus peão e veio torre C8, ganhando um tempo sobre o bispo de C6. Aqui Gelfand joga um lance bastante questionável. Ele abre mão da grande diagonal para poder ganhar o peão de C4 e joga bispo B5. Por mais que esse lance seja considerado pelo peixe como o mais forte da posição, ele é bem difícil de se jogar. É claro que aqui o GM indiano não capturou esse bispo e jogou bispo B7, tomando o controle dessa diagonal. A partida seguiu com cavalo C3, e aqui as pretas já logo emendaram um ataque e jogaram H5. Esse lance não é um lance bom, porém ele tenta se aproveitar do fato que não existe nenhum bispo em G2 para proteger o rei, como também já tem um ponto de contato em G3. E se as pretas conseguirem abrir essa coluna, pode surgir temas de ataque. A partida continuou com E4, bloqueando já o raio de ação desse bispo em B7, e as pretas seguiram seu plano, de jogar H4. Até aqui ambos os jogadores jogaram ao toque seus lances, porém aqui Gelfand pensa por 27 minutos e fica com receio de abrir a coluna H, e joga G4. Porém o peixe indica que o lance mais forte nessa posição seria Dama E2, e para efeito de curiosidade, vamos ver esses lances surreais que vão surgir nessa variante. Depois de Dama E2, uma possível continuação seria peão versus peão para abrir a coluna de H. A melhor tomada aqui para as brancas seria com peão de F. A torre de F1 já pode entrar no jogo agora, como também a dama de E2 fica protegendo o ponto de H2. A melhor continuação para as pretas seria bispo B4. E depois de E5, aqui as pretas teriam um lance completamente surreal, que seria roque. Lutaram tanto para abrir a coluna de H, porém agora tiram a torre de H8, como também sacrificam o cavalo de F6. Porém esse lance é tão forte, que a melhor continuação para as brancas aqui seria torre F4. E depois de cavalo H7, a gente percebe que as brancas têm a rédea da partida. E segundo o Stockfish, as brancas têm boa iniciativa nessa posição. Já tem uma torre ameaçando vir para H4, tem temas de dama entrando via H5, como também o cavalo de D pode vir para E4. Porém, se você estivesse perguntando por que as brancas não capturariam aquele cavalo em F6, a resposta para isso seria: depois de peão versus cavalo, aqui as pretas capturariam o peão de F6 de cavalo e a dama já entraria no jogo. Está ameaçando capturar o peão de D4 com cheque. E essa tomada é tão forte, que o melhor lance aqui para as brancas seria H3, em vez de qualquer defesa desse peão via torre F4. A melhor continuação para as pretas seria jogar A6, obrigando esse bispo a vir para C4. Depois de bispo versus peão, viria dama versus peão com cheque. O rei teria que vir para H2. E aqui as pretas teriam um lance fortíssimo, bispo D6, surgindo todo o tema de ataque ao ponto de G3. E esses temas são tão fortes que a melhor continuação para as brancas aqui seria sacrificar a torre pelo cavalo. Depois de torre versus cavalo, viria dama versus torre. E aqui temos uma posição bem caótica e perigosa para as brancas. As brancas estão com o desenvolvimento atrasado, o bispo em C1 ainda não foi desenvolvido, como também a torre em A1. Por mais que o Stockfish diga que a posição das brancas é melhor, tudo leva a crer que Gelfand ficou com receio de entrar nessa linha. Por isso ele não quis abrir a coluna de G naquele momento e preferiu jogar G4. Voltando para a partida, depois de G4 aqui as pretas continuaram com bispo B4, ameaçando capturar o cavalo de C3 para poder ganhar o peão de E4. Aqui Boris jogou dama E2, reforçando a defesa desse ponto. A partida continuou com roque,
E aqui as brancas jogaram bispo versus peão. Pode não parecer, mas esse lance é um erro. O mais preciso para as brancas, em vez de capturar o peão, seria jogar G5, expulsando esse cavalo de F6. Uma possível continuação seria cavalo H7, e depois de cavalo F3 viria dama E7. Aqui, finalmente, as brancas poderiam capturar esse peão de C4 e viria bispo versus peão. Note a sutileza. Primeiro aqui as brancas expulsam o cavalo, pioram o cavalo das pretas para H7, como também melhora o cavalo de D2, agora já está em F3. E isso faz total diferença. Vamos ver porque esse lance capturar imediatamente o peão de C4 é um erro. Depois de bispo versus peão, a partida seguiu com cavalo B8. E talvez esse seja o lance que Boris não analisou. Esse lance é muito forte e totalmente contraintuitivo. Volta o cavalo para a casa inicial, porém ele sai de frente da dama. E agora a dama já ameaça o ponto de D4. Como também o cavalo de B8 pode vir para C6 para reforçar essa ameaça a esse ponto. E possivelmente aqui Gelfand já deve ter percebido que algo não saiu como planejado. Aqui a partida continuou com G5, porém agora as pretas podem jogar cavalo E8. E aqui Gelfand defendeu da maneira errada, jogou dama E3. As pretas continuaram o seu ataque ao peão de D4 e jogaram o cavalo C6. E não existe mais como defender esse peão. A partida continuou com D5. Aqui o GM Erigaído jogou cavalo E5, ameaçando ganhar uma peça em C4. Porém, mais importante ainda, forçando esse bispo de C4 a sair da frente tanto do cavalo de C3 como do bispo de C1. E agora as pretas já começam a ter tema de sacrifício dessa torre de C8. A partida continuou com bispo A2, depois de peão versus peão. Aqui Gelfand comete um blunder e joga cavalo D5. O lance mais forte para as brancas seria capturar esse peão com um peão de E. E depois de cavalo G6, o único lance que deixa as pretas em vantagem, dica de passagem, poderia seguir um cavalo de D E4, depois de dama D7, ameaçando a dama entrar em G4 com um ataque fortíssimo, as brancas teriam que jogar H3, viria cavalo D6, forçando trocas, e depois de cavalo versus cavalo e bispo versus cavalo, aqui as pretas têm uma posição muito boa, com boa vantagem e iniciativa. Voltando para a partida, depois de cavalo D5, nessa posição as pretas têm um lance extremamente forte, e o GM Erigaise não o desperdiçou. Caso você queira encontrar o próximo lance das pretas, sinta-se à vontade, dê pause nesse vídeo e tente achar. Pois bem, aqui o GM Arjun jogou o brilhante lance torre versus bispo, sacrificando a qualidade para tirar o defensor do cavalo de D2. A partida continuou com cavalo versus bispo, e depois de torre versus A1 veio torre versus torre, e veio a cereja dessa sequência, que foi o outro lance brilhante, dama versus cavalo, para poder dar o duplo em F3. A partida continuou com dama versus dama, e depois de cavalo F3 dando duplo, as brancas ainda jogaram rei G2, e a sequência foi finalizada com cavalo versus dama. E nessa posição, as pretas têm uma peça a mais. Aqui Gelfand continuou jogando ainda com F3. Note que esse cavalo não tem uma volta segura tão rápida, digamos assim, nenhuma casa para pular, porém as pretas têm maneira de defender. E aqui o GM Erigaise continua jogando de maneira firme e ativa. Ele jogou o lance fortíssimo A5, o mais forte da posição, forçando as brancas a jogarem cavalo D5. Depois de bispo versus cavalo, veio bispo versus bispo, e as pretas ainda continuam com uma peça a mais, porém agora existe uma peça a menos para cada um dos lados. A partida continuou com cavalo C7, ameaçando capturar o bispo de D5, e ao mesmo tempo o que está impedindo esse cavalo de D2 de sair. A partida continuou com bispo A2, não permitindo esse cavalo sair imediatamente, porém agora as pretas têm maneira de defender via torre D8. Então não precisa ter pressa. A partida continuou com cavalo E6, ameaçando o peão de G5. Gelfand ainda jogou G6, pois o cavalo ficaria cravado se houvesse a captura. Mas aqui as pretas continuaram jogando de maneira firme, jogaram torre C8, ameaçando a torre entrar na segunda fileira. A partida continuou ainda com rei F2, veio rei F8, saindo de qualquer tema de cravada, veio torre D1, ameaçando o cavalo, e veio o cavalo C4, bloqueando o raio de ação do bispo. Aqui ainda veio o peão versus peão, e depois de rei versus peão, a partida veio com torre C1, veio o cavalo D6 propondo trocas, e aqui Gelfand jogou torre versus torre, e depois de cavalo versus torre, com as torres trocadas, o que resta é puro esperneio por parte das brancas. A partida ainda continuou com alguns lances, que foi E5, cavalo E7, rei E3, cavalo F5 cheque, rei E4 e G6 protegendo o cavalo de F5.
o rei branco ainda tenta entrar via C6 para poder capturar os peões da dama e jogou o rei D5. Porém, depois de cavalo de D4, não existe mais como o rei entrar imediatamente para capturar os peões, porque tanto essas três casas estão protegidas, como qualquer manobra do rei tentando vir para C4 para entrar via B5 não é possível, porque o cavalo de D4 também protege a casa de B5. Aqui o rei voltou para E4, veio o rei E7, pois o rei estava em xeque, veio o bispo B1, as pretas jogaram cavalo E6 e estão apenas manobrando para poder melhorar suas peças. Aqui Gelfand jogou bispo C2 e simplesmente depois de H3, as brancas abandonaram essa partida. Eu sempre torço para a velha geração, porém a realidade é essa. A autoridade cada vez mais irá pesar. E esses jovens, tanto indianos como do Uzbequistão, não estão para brincadeiras. Qualquer deslize é fatal. Mas não pense você que a velha geração está fraca, não. Tanto Gelfand como Ivanchuk fizeram extremamente bonito no Campeonato Europeu Individual. E o que nos resta agora é apreciar essas lendas sob o tabuleiro enquanto não se aposentam. E para quem gosta da precisão, vamos a ela agora. E temos a precisão das brancas de 89.9 para a lenda Gelfand contra 96.9 para o jovem indiano Arjun Erigaise, com dois lances brilhantes, que foram ele, o sacrifício da torre de C1 e logo na sequência, dama versus cavalo, sacrificando a dama para poder dar o duplo em F3 e ganhar uma peça. E aí, gostou do vídeo de hoje? Viu que esses GMs indianos não estão para brincadeiras? Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima. Fui!